da oxigenação de toda o nosso globo e de todo o nosso universo, tá? Olha lá. Nori e kombu são usados como alimentos, fontes de carboidratos, vitaminas, proteínas e ainda nutrientes. Então, as algas, né, elas são muito utilizadas na culinária chinesa, né, culinária asiática como um todo, tá? Página 62, Cauê. Página 62, tá? No início da página 62 aí. Então, a alga, ela tem essa grande importância, né, de nutrição, de proteína, de sais, de minerais, em toda a cozinha, assim, asiática, e mundo afora, aí, em muitos lugares onde as pessoas têm dificuldade de alimentação, utiliza-se algas, tá? O H, que é um material ainda gelatinoso, extraído da parede celular das algas vermelhas, o gelíndio, é usado pela indústria como espessante de sorvetes, emulsificantes, indústria de cosméticos, e pudins também, tá? Na fabricação de cápsulas, de remédios, de vitaminas, ela é muito utilizada na bioquímica como um todo, na farmácia de manipulação, tá? Utiliza-se muito as algas, na odontologia, na preparação dos moldes dentários, em laboratórios, substrato para crescimento de bactérias, fungos, e ainda na forma de agarose purificada. Entra no processo químico da eletroforese, para o que? Identificação do DNA. Emprega-se ainda o alginato, ou conhecida algina, tá? Produzido pelas algas pardas, para dar consistência aos alimentos, tornando espuma de cerveja mais espessa. Funciona como estabilizador de doces, maioneses, sorvetes, tá? Usa-se a carapaça das algas diatomáceas retiradas dos diatomitos na fabricação de lixas para polimento, lembra? Também mostrei na aula passada para vocês. Da prata, dos filtros de indústrias de vinhos, piscinas, fabricação de líquidos corrosivos e tintas, tá? Já esteve na fabricação de dentifrícios, pastas de dentes, tá? Como um todo. No Nordeste brasileiro, tijolos retirados dos diatomitos figuram na construção de habitações rurais, né? Então, Então, utiliza também na construção. Então, cara, inúmeras, né, importâncias aí da alga. A imagem que mostra aí do lado é o agar, produzido a partir da alga do gênero gelíndio, utilizado em melos de cultura, produtos de beleza e entre outros. Então, tá na indústria farmacêutica aí como um todo, né? Na culinária japonesa aqui, ó, a imagem acima mostra, ó, formato folhoso, produzido a partir da alga marinha porfira, tá? Então, ela é desidratada e depois empregada, né, na culinária japonesa, e não só na japonesa, na asiática como um todo, tá? Produção e ciclo de vida, então, das clorofitas, tá? Ou rodofitas e eufitas. Então, ó, a reprodução das algas pode ser assexuada ou sexuada, que a gente já comentou também. Então, a forma assexuada ocorre por bibartição nas águas unicelulares e por esporulação, formação de esporos ou fragmentação nas algas multicelulares. Então, ó, aqui eu tenho um filamento adulto, né, que produz os meus ósporos, depois um filamento mais jovem, e aí a fixação e desenvolvimento do meus ospóvoros como um todo. Então, deixa eu pegar o mouse aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, né, um filamento adulto. Ele solta alguns esporos, vira esse cara aqui, que vira esse pequeno cara, e depois um filamento mais jovem, que vai chegar a esse tamanho adulto, e assim me dá o meu ciclo, né, constante. A reprodução assexuada por esporulação da alga verde filamentosa Ulotrix. Os ósporos são esporos flagelos que, liberados, se filam ou fixam ao solo, onde geram o quê? Um novo indivíduo, tá? Vamos lá, página 63. Na reprodução sexuada, os gametas são formados por meio do processo de mitose
e após a fecundação ocorre a meiose para a formação dos esporos. Então, isso permite, gente, que cada vez mais vai aumentando toda a minha malha de algas. Até porque mitose, né? Células de iguais origem, ou seja, igual ao progenitor. E a meiose vai gerar o quê? 4 células filhas, porém só com a metade da carga genética. Mas há uma exponenciação de produção. Então, por isso que a gente se encontra ou tem ela em grande quantidade, né? Ó, quando a meiose ocorre, logo após a fecundação, sendo denominada meiose inicial ou zigótica, a gente tem o ciclo de vida denominado aplobionte ou aplonte, tá? Aplobionte significa que não há alternâncias nas gerações e aplonte, o fato dos indivíduos serem haploides. Então, a gente tem um esquema a seguir aí, ó. No ciclo aplobionte, aplonte, após a formação do zigoto, ocorre meiose e o indivíduo adulto é haploide. Já quando a meiose ocorre durante a formação dos gametas, sendo denominado meiose gemética ou final. Nesse caso, o ciclo de vida ele é aplobionte diplonte, tá? Onde não há alternância de gerações e os organismos adultos também serão diploides. No ciclo ablopionte diplonte, a meiose ocorre para formar os gametas e os indivíduos adultos são diploides. Então, no ciclo diplobionte, a meiose ocorre durante a formação dos esporos, sendo denominada meiose intermediária ou esporo. Nesse caso, o ciclo de vida aplonte-diplonte ou diplobionte ocorre por meio de gerações com os organismos haploides e diploides. Então, devido a essa reprodução tanto assexuada, isso é o que tem que ficar claro, tá, pessoal? Tanto assexuada como sexuada, nós temos uma grande gama de algas, vários tipos, várias alternâncias, até porque, como vocês podem ver aqui abaixo, elas realizam meiose e realizam também mitose, tá? Então, assim, tudo depende ao processo que está envolvido, tá? Existe uma alternância de gerações e de metagênese. Note ainda, ó, que nós temos aqui a presença de um indivíduo haploide, o gametófito, e de um diploide esperófito, que caracteriza o ciclo diplobionte, ou meiose espórica. Então, através de esporo, é como se fosse a polinização que a abelha faz, tá? Em algumas algas filamentosas ocorre essa conjugação, ou seja, transferência de gametas entre elas por meio do canal citoplasmático. Existem algas como a uva, o alface do mar, que é aquela que a gente viu também na aula passada, que é bem comum, que se reproduz por metagênese, ou alternância de gerações. Como no ciclo diplobionte. Nessas algas e nessas plantas, o indivíduo haploide é denominado gametófito e o diploide esporófito. Em algumas algas, não é possível distinguir o sexo pela morfologia externa. A diferenciação casal só é possível por meio da análise do número de cromossomos. Em outro caso, a alga apresenta dimorfismo sexual, tá? Vamos lá, página 64. Agora é com vocês aí. Vamos lá. Como são só 2 perguntas, e para a gente não tomar muito tempo, e eu quero correr, né? Bora lá. A pergunta diz assim, ó. Qual a importância das algas planctônicas nos ecossistemas aquáticos, tá? Então, quais são, ou qual é a importância das algas planctônicas nos ecossistemas aquáticos? Então, qual que é a importância das algas nos ecossistemas aquáticos? Pessoal, qual que é a principal importância das algas? Que foi o primeiro ponto que eu li hoje. Vamos lá. Primeiro ponto da importância das algas, qual é? Produção da maior parte do oxigênio atmosférico? Exatamente, Alice, isso aí. Para produzir o oxigênio, ela precisa realizar o quê?
E aí? O que o Arthur respondeu ali? Deixa eu pegar. Olha lá, 90%. Corrigiu até meu erro. Eita, Google, hein, Arthur? Pior que tá certo, cara. Só faltou a palavra. Tá aqui, ó, a palavra, ó. Fotossíntese. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Então vamos sintetizar, ó. Respondam aí, galera. Respondem na apostila já, ó. Elas são produtoras da maior porcentagem de oxigênio da nossa atmosfera. E para isso realizam a fotossíntese, tá? Que é algo que vocês sabem lá desde o quarto, quinto ano. E participam, além de tudo isso, da cadeia alimentar aquática, tá? Olha lá. Eu acho que o Arthur deu um Google lá para colocar essa resposta aí completa, né? Eu acho, não tenho certeza. Hã? Não, o Arthur, ele tem capacidade para... ele tem? Dessa, não, claro que ele tem, não vou dar... Mas tá certo, é isso aí, velho. E ainda, eu ainda fui... Foi legal, é até bom, porque eu tava aqui, ó, muitas coisas, pessoal. O professor, até porque a gente vai aprendendo, eu não vou pesquisar, né? Eu tava falando que é 80% do oxigênio, né? O segundo o Google tá estimando que é cerca de 90%. Então, eu tô errando por uma margem de 10% aí, né? Eu não sei, né? Também, se ele não pegou do Wikipédia, tá bom, tá? Então, estimamos que cerca de 90% do oxigênio, né, terrestre é das algas, tá? E então é isso, resume nesse sentido. Por meio da fotossíntese, tá? Então, substância orgânica de oxigênio, ok? E participam ainda, além de produzir oxigênio, fotossíntese, participam do quê? Da cadeia alimentar aquática. Então, peixes, desde o pequeno peixe, do menor até o tubarão, tá? Se alimenta de algas, ok? Olha lá, ó, ele já puxou até a segunda aí, vamos ver. O que diz aí, ó? A segunda. Explique o fenômeno da maré vermelha. Então, a maré vermelha, segundo o Arthur, vamos colocar aqui primeiro, né? É um fenômeno natural que provoca manchas de coloração escura na água do mar. As manchas são causadas pelo crescimento excessivo de algas microscópicas presentes lá no plâncton marinho, ou num processo chamado de floração, né? Correto. Né? Moleque! Inteligente! Ou ainda, ó, resumindo aí, ó, fenômeno que ocorre em virtude de acúmulos de certas algas pertencentes às pirrófitas, tá? Ou aquelas que é de cores vermelha, por isso que dá aquela coloração avermelhada que também mostrei na aula passada, tá? Elas liberam neurotoxinas, algumas toxinas, tá? E provoca a morte de peixes, né? E animais marinhos. Então, tem uma carga negativa, né? Mas isso faz parte da biologia como um todo, né? É um processo de vida das algas que, infelizmente, levam alguns peixes ou animais ao óbito, tá? Mas é um ciclo. E acontece anualmente, né? O fenômeno da maré vermelha. Beleza? Vamos lá, então. Protozoário, galera. O que é o protozoário? Protozoário significa primeiro animal, tá? Por isso a palavra protozoário, tá bom? É por causa do seu significado primeiro animal. Porém, não são animais, tá? Isso foi utilizado há muito tempo atrás, onde usava-se esse termo para diferenciar das algas. Tá? Até porque nós estamos falando de um reino protista, beleza? Então, ó, são protistas unicelulares, eucariontes, heterótrofos e microscópicos, tá? Exceto alguns como Esperistomum, que mede cerca de 3 milímetros de comprimento. Esse já não é tão microscópico. Podem viver isolados ou em colônias, habitam os mais variados tipos de ambientes. A maioria desses protozoários tem alguma estrutura que confere a sua capacidade de se locomover, né?
Atualmente não se classificamos ele como animal, mas como um protista unicelular. Muitos são de vida livre, como o paramécio, um dos protozoários mais comuns que nós temos na água doce. Outros são sésseis, como o Vorticella, que se fixe a um substrato por espécie de pedúnculo. Os comensais associam-se a outros organismos, sem prejudicá-los, né, onde há uma relação mútua, todo mundo está ganhando, como a Entamoeba coli, que vive no intestino humano, né, todos nós temos ela aí. Há protozoários ainda que realizam mutualismo, como a Trichonoinfa colaris, e vive dentro também do intestino de cupins, digerindo toda a celulose, né, dos mesmos. Então, cupim vai lá, se alimenta da madeira, né, das árvores, e esse protozoário em si, ele se alimenta da glicose, da celulose, tá? Que, inclusive, serve para os dois, ambos, né, ó. O produto da digestão da celulose, a glicose, serve de nutriente orgânico para os dois. Os cupins fornecem o abrigo e nutrição, e, em troca, recebem produtos da digestão da celulose, né? Animais ruminantes, como o boi, a cabra, possuem também esses protozoários e bactérias dentro, alojados no rumen, que é a região do seu estômago, onde acontece a ruminação, onde eles ruminam, né? E produzem o quê? Enzimas celulares para digerir toda a celulose que ali é gerada, tá? Outros protozoários são parasitas também. Os parasitas já mudam, né? Não há essa ajuda tão mútua aí. Provocam graves doenças a quem? A nós, né? Não poderia ser diferente, assim como nos vírus, como nas bactérias que nós já vimos, eles também provocam doenças. Destaca ainda, dentro dessas doenças, as chagas, né? O conhecido Trypanosoma cruzi e a malária também, tá? Pelo plasmódio, dentre outras protozoários, ou discutidas ao longo do nosso capítulo, nós veremos ainda aí. A organização celular dela é complexa e, por meio de suas organelas, executam funções comparáveis às dos órgãos pluricelulares, como nutrição, locomoção, digestão e excreção. Possui membrana plasmática e não tem parede celular. Os protozoários ainda apresentam digestão intracelular a partir da fagocitose e a pinocitose, tá? As amebas, por exemplo, usam os pseudópodes para englobar o alimento incorporado em qualquer região da membrana envolvido por uma, lá em cima, vesícula membranosa, formando o fagossomo ou vacúolo da fagocitose. Então, olha aqui, ó. Então, esse é a imagem que mostra todo o esquema aí da nutrição das minhas amebas, tá? Então, elas se alimentam, cara. Por mais que não é considerado um animal, tá? Mas sim, elas têm a sua alimentação, têm a sua maneira de se locomover, de viver, né? E aí está as suas partes. Eu tenho a absorção, eu tenho a extose, a digestão que ela faz, o lisossomo, o seu núcleo e a fagocitose. Só até as 8, Arthur, tá? Só até as 8 a gente fechar aqui o ciclo, tá? Muitos protozoários apresentam que nós temos a respiração aeróbica, que absorve o oxigênio por difusão através da membrana, e alguns são parasitas que habitam o intestino dos vertebrados, realizando respiração anaeróbica devido à baixa concentração de oxigênio local. As excreções são eliminadas principalmente por difusão através da membrana plasmática. O vacúolo pulsátil ou contrátil é uma organela típica dos protozoários da água doce, tá? Como as amebas, os paramécios, com função de osmorregulação. Em relação a esse organismo, a água doce é um meio hipotônico, isso é menos concentrado, né, do que a água salgada. O protozoário que vive nesse meio são, portanto, hipertônicos, ou seja, tem uma concentração de soluto bem maior que a do meio externo. A água chega ao interior do protozoário por osmose. Para não sofrer ruptura celular, de tempos em tempos, o vacúolo pulsátil elimina todo o excesso de água, assim como nós já vimos nas aulas anteriores. Também falamos disso na aula passada. Elas têm uma maneira de eliminar a água, tá? Junto com outras substâncias. Então, nós temos a função do vacúolo pulsátil aqui também. Então, eu tenho regulação osmótica, eu tenho osmorregulação e ainda, inclusive, eliminação excretas dissolvidos na água. Então, ela elimina também, né,
o que ela não precisa, tá? Bora lá. Os protozoários marinhos ainda, tá? Protozoários marinhos não possuem vacúolo pulsátil, pois são isotônicos em relação ao meio em que vive, ou seja, tem a mesma concentração osmótica. A quantidade de água que entra e sai desses organismos, ela é a mesma. Em alguns casos, os protozoários são ligeiramente mais concentrados que a água do mar, controlando, assim, a perda de água por outros mecanismos fisiológicos, tá? Então, aqui também, ó, notem que, em si, elas têm os mesmos pontos, têm características iguais, tá? Então, ó, vacúolo pulsátil, os cílios, né, que faz ela se locomover, sucoral, os lisossomos, o micronúcleo, o macronúcleo, os vacúolos da digestão, né, os digestórios, e por aí vai. Há uma imagem esquemática de um paramesso aí, que evidencia as principais estruturas celulares, tá? Destaque, então, de novo, para o vacúolo pulsátil como organela osmorreguladora, como a gente já viu no protozoário anterior, e nas algas também. A reprodução dos protozoários é geralmente assexuada por cisparidade ou bipartição. Algumas espécies realizam reprodução sexuada com troca de material genético, o que aumenta, então, também a sua variabilidade genética. Assim como as algas, os protozoários também têm uma mega variabilidade genética, porque, além da assexuada, também se reproduz de maneira sexuada. Classificação. Protozoários, eles podem se locomover por meio de estruturas especiais, como os pseudópodes, os seus cílios e os seus flagelos. Este é um caráter importante na classificação deste grupo, tá? Então, vamos lá. Protozoários com pseudópodes. Tradicionalmente, pertencem ao filo Sarcodina ou Rhizopoda, emitem projeções celulares para a locomoção e a captura do alimento. São assimétricos ou esféricos, formam grupos diversificados com formas varinhas, como os foraminíferos dotados de carapaça, e formas comuns de água doce, como os elisoários, cuja célula lembra um pequeno sol. As mais conhecidas são as amebas, que podem ser providas de carapaça. Aí eu tenho ainda os ciliados, como o nome já fala, são cílios, né? Como a gente pode ver aqui, ó, né? São esses pequenos cílios aqui. São classificados, né? Anteriormente no Filociliofora, sendo o maior e o mais homogêneo grupo de protozoários. Exemplificado pelos paramécios, né? E o balante de Collen. A locomoção se dá pelo meio dos cílios, estruturas de origem e composição semelhante às de flagelos. Estes, normalmente maiores e em menor número, formam as estruturas de defesa denominadas tricocistos. Com raras espécies parasitas, quase todos os representantes do grupo são de vida livre de água doce ou da água salgada. O ciliado paramécio move-se rapidamente por impulso dos padimentos ciliares. Descreve-se, então, o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. Então, ele vai circulando. Ao contrário da ameba, ele tem uma forma constante. O alimento é trazido para a célula do micro-organismo e, graças a esses batimentos de um conjunto de cílios, né, posicionados na depressão da superfície celular, denominada sucoral, fazem-se o balanço hídrico das células dos dois vacúolos pulsáteis de posição fixa, um em cada extremidade da sua célula. Então, eu tenho um vacúolo em cada extremidade, como já visto. Aqui, ó, essa imagem, ela representa a vorticela, um exemplo de protozoário ciliado fixo em substrato, por meio de um pedúnculo. Note a presença dos cílios na parte superior. Então, é como se fosse um copo de leite. Já viram uma flor? Copo de leite? Aí, ó. Essa aqui, esse formato, né? E os cílios ficam, ó, em suas extremidades. Beleza? Vamos lá, João chegou agora, página 65, tá, João? Lá embaixo, lá, ó. Página 65. Beleza? Protozoários flagelados. Na classificação tradicional, eram agrupados no Filoflagellata ou Mastigofora, caracterizado pela presença de flagelos como estruturas locomotoras. Os flagelos têm a mesma origem dos cílios, ou seja, a partir do corpúsculo basal,
porém diferem-se dos cílios, pois eles são longos encontrados em pequeno número da célula. Muitos flagelos mantêm relação com os outros organismos, inclusive o parasitismo, tá? Como a leishmania, nós já vamos ver ela, a triponossoma, as giardias, as tricomonas, que são parasitas em humanos, que fazem mal a nós, né? Quando eu falo de parasita, gente, por favor, né? Prejudicial. Parasita é uma relação prejudicial, tá? No triponossoma, além do flagelo, eu tenho uma membrana. Olha lá, ó, página 66 aí. Eu tenho, então, ó, ondulante, que auxilia a locomoção. A reprodução dos flagelados geralmente ocorre por cisparidade. Então, ó, a imagem. Eu tenho o núcleo, eu tenho a membrana e eu tenho o flagelo, tá? Então, ó, uma imagem esquemática aí que mostra o quê? O trypanosoma cruzi, tá? Note a presença, então, do flagelo, além da membrana ondulante que auxilia aí, né? O quê? Na locomoção desse mesmo protozoário, tá? Então, quem que é esse cara aí? Saiu da minha tela. Já vou voltar. Esse cara, o trypanosoma cruzi, ele provoca uma doença, cara, que chama-se doença de Chagas, né? Então, é uma doença totalmente mortal, né? Que ela tem um grande poder de morte se não for tratada a tempo. E ele causa uma bagunça total no organismo, né, da pessoa. Eu acredito que a gente vai ver lá na frente. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente deles aí. Bora lá. E ainda eu tenho, por fim, os protozoários. Então, ó, aqui é o flagelo, tá, gente? Ó, né? Não sei, tá característico, né? Você já sabe. Então, é um flagelinho só, diferente do cílio, que são vários, né? E os protozoários e esporozoários, né, pertencem ao filo Esporozoa. Dentro da minha classificação tradicional, estes protozoários são desprovidos de estrutura locomotora, sendo todos parasitas, alguns do ser humano, como Taxoplasma gondii, que causa a taxoplasmose, tá? E os representantes do gênero Plasmodium, que causam a malária. Alimentam-se ainda absorvendo substâncias diretamente dos tecidos hospedeiros através da superfície celular. Suas células têm formas arredondadas e alongadas com um núcleo e sem muitos organelas. A reprodução assexuada se faz por divisão de múltipla ou esquizogonia, processo em que a célula se torna multinucleada por mitoses sucessivas, resultando na divisão do citoplasma. Pode ocorrer fase sexuada no ciclo de vida, e ainda a diferenciação das células em gametas, processo denominado gamogamia, com posterior fusão e formação de um embrião. Tá? Agora vamos ver os protozoos, tá? Ou protozoosis, tá? Os protozoários parasitas provocam doenças denominadas as protozoosis, tá? Ou protozoonoses, ou as, vamos sintetizar aí, as zoonoses, tá? Então, as doenças, né? A gente, né, dentro da biologia e dentro da área da medicina em si, então são as zoonoses, tá? Sendo mais comum na população do Brasil, o nosso país, né? Nós temos aí a doença de Chagas, ok? A malária, a amebese, a giardíase, a leishmaniose, ou ainda a úlcera de Bauru, né? E ainda a triconiase ou taxoplasmose. Para correta compreensão das zoonoses, né, vamos chamar assim, fica mais fácil, seguem alguns termos comuns na parasitologia, como o agente etiológico definido como agente causador da doença, ou seja, ele é um parasita que se alberga e causa prejuízo a quem? Ao hospedeiro, onde ele vai se hospedar, né? Já assistiram? Tem vários filmes, né, de parasitas e tudo mais, né? Vamos pegar um clássico aí. Alien versus Predador, né? Ou Alien, ou Predador, ou tudo mais. São espécies, né, alienígenas na ficção científica
e é um parasita que se hospeda, né? Filme da Vitória, próprio filme do Venom, né? Totalmente, um filme totalmente, né? Que fala do parasitismo como um todo, né? Porque é um parasita que se hospeda, né, em alguém e vive daquilo, tá? Toma conta. Sim, exatamente. Não, mas é um ótimo exemplo. Dentro da ficção, a gente é uma ficção científica, a gente pega mais exemplos disso aí, de parasitas, né? Então, ó, o parasita, ele se alberga e causa prejuízo à pessoa que ele se hospeda. Então, a palavra parasita em si é algo ruim, tá? Então, o parasitismo, ele é ruim, tá ok? Não há uma consonância, não há algo bom aí. Então, o hospedeiro, o organismo que abriga o parasita ou o agente etiológico, sofre prejuízo devido a essa relação. O hospedeiro pode ser definitivo ou até intermediário. O primeiro abriga a forma adulta ou de reprodução sexuada do parasita. O segundo, de forma jovem ou larval dessa reprodução assexuada. Então, eu tenho o hospedeiro, depois eu tenho o vetor, que é o organismo que é capaz de transmitir o agente etiológico de maneira ativa ou passiva. Então, dentro o exemplo, já vou pegar o exemplo aqui clássico, né? Que é o exemplo aí da Trypanosoma cruzi, né? Que é a doença de Chagas, que acredito que vocês também já devem ter visto, claro, né? Então, o Trypanosoma cruzi, ele se encontra no primeiro momento dentro do bicho das Chagas, né? Um inseto, se vocês precisarem aí, doença de Chagas, você vai ver qual é esse inseto. E depois que ele vai vir para quem? Para o ser humano, né? Então, ó, os vetores podem ser biológicos ou mecânicos. Eles carregam o parasita no interior do corpo, enquanto os vetores mecânicos parasitas são carregados fora desse corpo. E ainda eu tenho monoxeno. O parasita necessita apenas de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida, tá? Então, ó, no heteroxeno, já o parasita necessita de 2 ou mais hospedeiros para completar, então, o seu ciclo de vida. Vamos lá. Mecanismo de transmissão. Como que o agente etiológico parasita infecta o hospedeiro, né? A sintomatologia, que é o estudo dos sintomas provocados pela relação do parasita e o seu hospedeiro. A profilaxia, que é o quê? As medidas de combate a doenças parasitárias. São estratégias para evitar o quê? O aumento dos casos de enfermidade, tá? Então, eu tenho a amebíase aí, a primeira, né? Ou disenteria amebiana. Ah, que coisa, Thalinha. Então, ó, o primeiro ponto aí. Agente etiológico, a entamoeba histórica, o hospedeiro, quem é? O homem. A transmissão, ingestão de cistos protozoário que estão presentes na água ou nos alimentos contaminados. É por isso que tem muitas pessoas que se adoecem, como quando tomam banho, tomar banho aí nos rios, né? Nos buracos de garimpo da vida aí, tá? Tem que ter muito cuidado. Beleza? Boa. Ei, meu Deus, tô com a câmera ligada aqui, faz hora. Hã? Eu tava com a câmera ligada aqui, nem tinha visto. Não, mas eu nem ouvi, não, cara. E, então, assim, as águas, os rios, né, como eu falei, os buracos de garimpo que normalmente tem impurezas, né, tem que ter cuidado, tá, gente? Então, ó, quando essas condições do meio se tornam desfavoráveis, os protozoários, eles estão ali. A pessoa contaminada elimina junto com as formas livres, né, nas fezes, né? Então, os próprios trofosóitos, eles morrem e os cistos permanecem. O contágio ocorre pela ingestão dos cistos que encontram, ou dos cistos, faltou o C ali, que encontram condições favoráveis no trato digestório, tá? Do hospedeiro. Quando encontram condições ideais, liberam os trofosóitos que invadem a parede do seu intestino e ainda passam a parasitar dentro do seu organismo. Alimentam-se das suas células e seu sangue. Regularmente, eles transformam-se em formas de pré-cistos, depois de cistos, e o ciclo continua. Olha aí. Sintomas: dores intestinais, náuseas, vômitos, ocorre a formação de úlceras no intestino, as lesões do fígado, do baço e todo o seu espaço ali digestório. Ainda a perda de sangue, que pode levar você a uma anemia. Vamos lá.
Próxima página, 67. A profilaxia, saneamento básico, né? Sempre importante, né? E as instalações sanitárias, como as fossas, os esgotos, os tratamentos, dejetos humanos, as lavagens das mãos antes das refeições, dos alimentos, consumo da água tratada, ferver, filtrar, tá? Então, aqui tem um esquema, ó, cisto, né? O trofosóito, né, em forma livre, e o pré-cisto, né? O esquema mostra as formas de vida da ameba causadora e note a presença do pré-cisto no intestino aí, tá? Então, ó, doença do sono ou tripanosomiase africana. Então, ó, doença do sono. Doença do sono, professor, eu gosto de dormir demais, eu tenho a doença do sono? Não, eu espero que não, tá? Mas vamos lá. Agentes geológicos. Trypanosoma brucei gambiensis, ou Trypanosoma brucei rodensis. Um hospedeiro intermediário, né, é a sua mosca tsetse, que é um vetor, lembra como a gente viu lá atrás? Então, eu tenho um intermediário, que é o vetor, que é a mosca, e eu tenho o homem, que é o definitivo, infelizmente somos nós, né? Daí a transmissão, picada da mosca, que pertence ao gênero Glossina, conhecido como tsetse. Os sintomas, febre, sonolência contínua, ó, se você tiver sintoma aí, cuidado. Enfraquecimento do corpo, que acaba levando o quê? À morte, pois afeta o sistema nervoso central, tá? Profilaxia combate ao inseto transmissor. Qualquer inseto, né, cara? Faz mal, mas, ó, o cara é feio pra caramba, olha aí. Olha o tamanho dessa mosca aí. Tá? A mosca de tsetse, ela é o vetor, né, dessa nessa tripanosomiase, né, africana, ou a doença do sono, tá bom? Vamos lá, lá em cima. Ainda agora eu tenho a leishmaniose, bem conhecida também, né, mas graças a Deus há muito tempo não assola ninguém. Então, a imagem que mostra o mosquito, isso devido, claro, ao combate das zoonoses, né, e a injeção, vacinação, né, gente, não diferente. Imagem que mostra o mosquito palha, vetor dos tipos de leishmaniose, cutânea e a visceral também, ele que carrega, tá? Ele é o vetor. A forma cutânea, úlcera de Bauru, tá? Então conhecida também como úlcera de Bauru, beleza? O agente, né, Leishmania brasiliensis, tinha que ser brasileiro, né? Mas que coisa. Hospedeiro, mosquito palha ou birigui, que inclusive é o nome do município de São Paulo. Começou lá em São Paulo isso. Hospedeiro definitivo, o homem e outros vertebrados. Transmissão, ocorre por meio da picada desse mosquito, tá? E com isso o mosquito, né, o Lutzomia, é conhecido popularmente como mosquito palha ou birigui, Flebotomos ou corcundinha. Então tem vários nomes, né? O protozoário penetra no indivíduo pela saliva do mosquito, então ele vai lá, tá? Durante a noite ou durante o dia, vai chupar o seu sangue e já deixa lá o protozoário. Inicialmente aparecem pequenas lesões na sua pele, depois no rosto, nos braços, nas pernas e vão evoluindo, tá? Até formar as ulcerações ou as úlceras. Maneira da sua profilaxia, evitar então o desmatamento. Não, já vou encerrar já, Cauê. Já vou encerrar, fica de boa. Já vai acabar já. Uso das telas, portas e janelas, mosquiteiros sobre a cama, tratamento dos doentes. Existem estudos avançados ainda sobre a produção de uma vacina contra essa patologia, tá? Vamos lá. Forma visceral. Na verdade já tem, tá, gente? Eu não sei o que veio aí. Vamos lá. Forma visceral, Calazaras sistâmica. Além dos antibióticos, são muito fortes também, que derrubam isso aí. Forma visceral. Agentes etiológicos, leishmania também, tá? O hospedeiro, mosquito palha, o birigui, é o mesmo, tá? Definitivo, quem? O homem, né? Transmissão, pela picada e os sintomas, ele provoca as lesões, o baço, o fígado e os rins, tá? Beleza? E agora, para fechar aí, já vou fechar já, tá? Só mais esse parágrafo aí. A profilaxia, então as medidas, né, de eu conseguir cuidar disso aí, né, é o quê? As medidas profiláticas, tá?
contra essa zoonose são combate ao mosquito transmissor, colocar tela nas janelas, né? Cuidar das camas, inseticidas, repelentes, tratamentos doentes, antibióticos. Em certas regiões, o hospedeiro pode ser um animal doméstico, como o cão, né? As vacas, né? Um reservatório natural ali da doença como um todo, né? Beleza? E aqui, ó, eu tenho ainda doença de Chagas, né? Que é o Trypanosoma cruzi. Deixa eu só falar um pouquinho dele para encerrar. Então, é os barbeiros, né? É conhecido como barbeiro, o vetor dele, tá? Que é o intermediário. Então, é chamado bicho de Chagas ou barbeiro, beleza? E o homem, além do homem, ele afeta também outros mamíferos, tá? Então, é uma doença assim, cara, mortal, velho. Ele é desse jeito. Vocês já devem ter visto ele por aí. Então, cuidado. Você vê esse bicho aqui, você corre, tá? E interessante, né, que cientificamente o bendito protozoário, ele só entra nesse cara aí, usa somente ele como vetor. Por isso, o nome, né, da doença. E por isso que ele é o responsável por isso, tá? Então, ó... O senhor já viu um, professor? Cara, eu já várias vezes já. Se eu não me engano... A gente só contrai esse patógeno se fazer a ingestão, é ingestão que fala? Ingerir o protozoário? Na verdade, ele é assim como um mosquito, é só pela saliva, ele já passa, viu, Daniel? E o que acontece, ó? Vamos lá. Ó, além da a saliva, aqui o texto ele fala certinho. Além da saliva, a forma mais comum é as fezes do barbeiro que é contaminado, ó. Vamos fechar aqui, só para você entender, ó. E ele também pode ocorrer até pela transfusão de sangue, aí que é o problema da saliva. Quer ver? Porque esses bichos, pessoal, assim como os mosquitos, eles têm uma saliva, cara, tá? E, por exemplo, uma mãe que está amamentando, a gente não sabe quais são os ambientes, principalmente ambientes hóspedos como o Nordeste, cara, tem muito, tá? Lá tem muito, Nordeste, tá? Beleza? Nordeste como um todo. Por quê? Uma mãe que está amamentando, ela vai amamentar, e o nenê, né, ele vai ali se alimentar disso, ele pode estar sendo contaminado, né, através do quê? Através dessa saliva, tá? E as lindas fezes e outros meios mais. Então, é uma doença, cara, que já matou muita gente mesmo, sabe? Principalmente no Nordeste mesmo, né? É um lugar bem afetado, tá? E a maneira de combater, o repelente, a mesma coisa. Casas de madeira tem muito, tá? Pau a pique, tela na janela, cuidado das transfusões sanguíneas também, tá bom? Beleza, pessoal, vamos fechar aí. Ainda eu tenho mais algumas das doenças aí, como já temos feito, como essa é a parte mais de doenças, e ele sempre vai falar, né, dos agentes, do hospedeiro, a transmissão, sintomas e a profilaxia, que vocês vão ver que tem características, né, iguais. Terminando aqui, eu vou mandar um videozinho para vocês, acredito que 2, para vocês verem, né, no grupo lá, só para complementar a aula aí, tá? E então, olhem aí, tá? E façam o quê? A atividade, tá bom, pessoal? A atividade já tá bem aí, ó. Página 72 e página 73, beleza, meu povo? 72 e página 73. Tá? Ok? Atividade? Não. Faz aí, Gabi. Deixa de preguiça, ué. Tá? Vocês vão ter o final de semana todo para fazer isso, gente. Tá bom? E por enquanto fica só até aqui. Beleza? Página 72 e página 73. O professor já ajuda demais. Galera, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Valeu pela atenção de vocês. Beleza? Tchau. E até semana que vem.